nós vamos discutir um assunto que relaciona-se a diversas áreas da administração, que é o assunto ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. Esse tema passa pelo marketing, passa pelo atendimento, passa pela gestão da qualidade em serviços, então é um tema bastante abrangente. E aí o nosso ponto de partida é fixar o seguinte: quando eu me refiro a valor, a primeira coisa que lhe vem à cabeça são os aspectos monetários, dinheiro, mas valor vai bem além de aspectos financeiros, transcende isso. Por quê? Quando eu me refiro a valor que as pessoas percebem em determinada organização, esse valor será influenciado por aspectos tangíveis, por aspectos intangíveis, pelo comportamento dessa organização perante o ambiente no qual ela opera. Então o valor não se restringe a aspectos financeiros. E aí vamos começar a discutir isso pelo seguinte pontinho. Vem comigo na tela e coloque aqui o seguinte: valor. Vamos começar por aqui, valor. Quando eu me referir a valor, minha sugestão é que você pense no seguinte: o valor relaciona-se, coloque assim, relaciona-se aos benefícios entregues ao cliente. Seja na prestação de um serviço, seja na entrega de um produto. Então, o valor está diretamente relacionado aos benefícios entregues ao cliente. Então, note o seguinte: em tese, quanto mais benefícios você entrega ao cliente, mais valor agregado tem o produto. Quanto menos benefícios, menos valor agregado. Agora, note, esse valor é composto por aspectos tangíveis e intangíveis. Então, quando eu falar valor, pense em aspectos tangíveis e intangíveis. Como assim? Tangíveis e intangíveis. Pense no seguinte: quando eu me refiro, por exemplo, a uma organização que demonstra ter mais responsabilidade ambiental em relação a uma que não demonstra ter responsabilidade ambiental, a nossa tendência é perceber maior valor naquela que tem responsabilidade ambiental e menor valor naquela que não tem responsabilidade ambiental. Ou seja, eu estou afirmando a vocês que o valor decorre também de aspectos intangíveis, de percepções subjetivas do cliente acerca de determinado serviço. Então, vamos pegar, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's, ao entregar ali um Big Mac para você, o Big Mac é algo tangível. Agora, a experiência que você tem no McDonald's é algo intangível, uma memória afetiva de quando você era criança e seus pais te levaram no McDonald's. Opa, é algo intangível. Então, o valor que nós enxergamos nos produtos e serviços decorre tanto de aspectos tangíveis quanto intangíveis. E aí eu deixo como exemplo também o próprio GAN. O GAN entrega cursos de alta qualidade, aspecto tangível, e é uma empresa que tem enorme responsabilidade para a satisfação do aluno, aspecto intangível. Então, note o seguinte: quando eu me referir a valor, relaciona-se aos benefícios entregues aos clientes, sendo que esses benefícios podem ser tangíveis ou intangíveis. Aí você vai dar um passinho a mais e acrescentar o seguinte: quando eu me referir a esse valor, ele é variável. O valor varia. Como assim o valor varia? Ele pode variar ao longo do tempo, ele pode variar de cliente para cliente. Então, quando nos referirmos a valor, ele é extremamente variável, não é algo tão objetivo. Ele sofre variações. Então, se ele varia, nós podemos afirmar que ele não é tão objetivo, que esse valor é permeado por aspectos subjetivos. Então, ele varia, ele é subjetivo. Ora, as pessoas podem enxergar mais valor, ora, elas podem enxergar menos valor. Agora eu quero que você venha comigo para fixar o seguinte: quando eu falo valor percebido pelo cliente, quando eu falo valor percebido, de forma sintética, viu? O que significa esse valor percebido? Ele decorre da avaliação de custo-benefício feita pelo cliente. Então você coloca assim, ó, decorre da avaliação custo-benefício realizada pelo cliente. E aí já já a gente vai detalhar isso aqui de forma pormenorizada, porque esse é o ponto central. Aí eu peço que você coloque aqui, a título de observação, o seguinte: quando eu me refiro ao valor percebido, de novo, repito, ele é caracterizado por sua subjetividade. O valor percebido é algo extremamente subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque ele pode variar de cliente para cliente. Ele não é algo extremamente objetivo, como nós gostaríamos que fosse. Ele é subjetivo. Por quê? Porque ele pode resultar, melhor, coloque assim, pode variar conforme experiências passadas. E aí você vai acrescentar ainda que ele é subjetivo, porque ele depende das necessidades de cada indivíduo. Então, vamos parar e pensar no seguinte: quando eu me refiro a valor, relaciona-se aos benefícios entregues ao cliente, que podem ser tangíveis e intangíveis, sendo extremamente variável e subjetivo. Valor percebido decorre da avaliação custo-benefício realizada pelo cliente. E ele é subjetivo porque ele varia de cliente para cliente, varia conforme as experiências passadas dos clientes, varia de acordo com as necessidades de cada indivíduo. E aí você vai colocar aqui ainda uma observação descrevendo o seguinte: que o valor percebido pode variar com o passar do tempo. Então, quando eu falo que ele pode variar com o passar do tempo, significa o seguinte: imagine que você tem o sonho de comprar um carro, o carro X. Então, esse carro tem um valor percebido por você. Você vai lá, compra o carro e, à medida que você usa o carro, você descobre que o carro não era bem aquilo que você queria. O valor percebido está diminuindo. Aí, com mais uso, o carro pega e quebra te largando no prego. O valor percebido dele foi a zero naquele momento. Então, note, aquele carro que tinha um alto valor percebido antes da compra, durante o uso, foi perdendo seu valor percebido até chegar a zero. Então, note o seguinte: o valor percebido pelo cliente pode variar com o passar do tempo, com o uso dos produtos, com o uso dos serviços. À medida que você adquire experiência com determinado produto ou serviço, esse valor percebido pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, você sonhava em comprar o carro X, mas a grana só deu para comprar o carro Y. Você não atribui muito valor ao carro Y, foi o que deu. Só que, à medida que você usa o carro Y, você descobre que ele é muito bom, muito eficiente, você está adorando o carro. Ou seja, o valor percebido era menor e aumentou com o uso do veículo. Então, isso significa dizer que o valor percebido de um produto ou serviço pode variar ao longo do tempo, podendo aumentar, diminuir, a depender das circunstâncias. Isso faz com que o valor seja algo extremamente subjetivo de ser estudado. Aí, de forma geral. Então, vamos lá, vamos fixar. Quando eu me referir a valor, é o grau do benefício obtido como resultado da utilização das experiências vividas com um produto ou um serviço. Valor percebido é a avaliação que os clientes fazem, comparando o quê? Os benefícios recebidos com os custos. E ele é algo extremamente subjetivo. Agora eu peço que você venha comigo para cá. Nós temos que avaliar de forma mais específica o que seria valor percebido pelo cliente. Então, olha só.
daqui para frente, eu diria que esse aqui é o tema mais cobrado. Feita aquela base teórica, daqui para frente nós vamos ser mais específicos, porque isso aqui é reiteradamente cobrado nas provas. Então, vamos lá. Quando eu me referir a esse valor percebido pelo cliente, primeira coisa que você vai colocar é uma avaliação realizada pelo cliente. Não é isso. O valor percebido pelo cliente é uma avaliação realizada pelo cliente. É isso aqui que nós colocamos, é uma avaliação que o cliente faz. Agora, o que ele avalia nisso? Ele avalia custos e benefícios. Então, você vai vir aqui e vai colocar o seguinte, é uma avaliação realizada pelo cliente em que são avaliados o quê? Vamos lá. De um lado, serão avaliados os custos, do outro lado, serão avaliados os benefícios. Então, você vem aqui e coloca comigo o seguinte. Custos, do outro lado, benefícios. Aqui eu quero que vocês façam uma pausa para fixar o seguinte. Quando eu me refiro aos custos de um produto ou serviço, esses custos podem ser financeiros ou não financeiros. Então, olha só o cuidado que nós precisamos ter. Quando eu me referir a custos, fixa, eles podem ser financeiros ou não financeiros. Aí eu peço que você venha comigo para fixar o seguinte. Quando eu me refiro aos custos financeiros, vamos pensar, por exemplo, em um serviço bancário. Quando você abre uma conta corrente, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, você terá que pagar uma taxa de manutenção da conta. Essa taxa de manutenção da conta é um custo financeiro. Então vamos lá, ó, taxas que você paga em um banco. Vamos lá, se você for comprar um produto ou serviço, o preço que você paga por esse produto ou serviço. Vamos lá, ainda falando de custos financeiros, o que você tem que ter em mente? Ele envolve aspectos monetários, é aquilo que você paga para utilizar o produto ou serviço. Então, olha só, quando eu me referir aos custos financeiros, eles estão associados a valor monetário. Fixa isso. Agora, olha só, o que seria um custo não financeiro? Um custo não financeiro, pessoal, seria, por exemplo, a burocracia. Para você ter acesso ao serviço, um custo não financeiro seria o desgaste emocional. Um custo não financeiro seria ter que pegar uma fila. Então, note, quando eu me refiro a custos, eles podem ser financeiros ou não financeiros. Você não vai enxergar custo como algo apenas financeiro. De novo, repito, os custos podem ser financeiros ou não financeiros. E aí você vai colocar aqui o seguinte. Quando eu me refiro a custo, é o valor, pode colocar assim, ó, trata-se do valor monetário ou não monetário dispendido, gasto pelo cliente para utilizar ou adquirir produtos/serviços. Agora vem o ponto crucial, pessoal. Ainda me referindo a esses custos, você vai pensar no seguinte. Eles exercem influência negativa no valor percebido. Como assim ele exerce influência negativa no valor percebido pelo cliente? Sempre que você pensar em custos, você vai pensar no seguinte. Os custos reduzem o valor percebido pelo cliente. Eles são uma setinha apontada para baixo. Então, note, pensou em custo, o que ele faz com o valor percebido pelo cliente? Ele reduz. Então, o que os clientes querem? Arcar com custos financeiros e não financeiros, maiores ou menores? Menores. Quando eu vou adquirir determinado produto ou serviço, eu não quero os maiores custos, eu quero os menores custos. Agora, olha só, isso não depende apenas dos custos. Eu tenho que analisar também os benefícios. Então, você vai vir comigo e colocar aqui o seguinte. Deixa eu só melhorar isso aqui. Vamos jogar esse emocional aqui para baixo. Desgaste emocional e filas. Que essa tela está ficando curta, né? Vamos lá. Agora, olha só. Eu estou indo aqui para o lado dos benefícios. Quando eu vim para o lado dos benefícios, o que você tem que ter em mente? Toda vez que você pensar em benefícios, eles relacionam-se aos benefícios, qualidade, atendimento, serviços, efetivamente entregues ao cliente. Então, o que o cliente quer, pessoal? O cliente quer sempre mais benefícios. E quanto mais benefícios, maior será o valor percebido pelo cliente. Então, o que nós temos que ter em mente? Quando eu me referir a benefícios, você vai fixar que, diferentemente do custo, os benefícios exercem influência positiva no valor percebido. Então, vamos lá. O que é o valor percebido pelo cliente? É uma avaliação realizada pelo cliente em que ele compara custos e benefícios. É uma relação custo-benefício, em que eu tenho que aumentar os benefícios e reduzir os custos. Então, se eu quero aumentar o valor percebido pelo cliente, qual é a lógica, pessoal? A lógica é maximizar benefícios e reduzir custos, de modo que o cliente perceba que há mais benefícios do que custos envolvidos na aquisição de determinado produto ou de determinado serviço. Agora eu quero que você venha comigo para cá para fixar o seguinte. Então, o valor percebido nada mais é do que uma avaliação que o cliente faz da diferença entre todos os benefícios e custos de um produto ou serviço. Não se limita a custos financeiros, inclui também aspectos como tempo, esforço, emoção envolvida. Envolve aspectos financeiros e não financeiros. Aí você vai vir comigo e fixar o seguinte. Existem quantos fatores que influenciam o valor percebido pelo cliente? Pessoal, isso aqui são N. Existem N fatores. Nós podemos colocar aqui, ó, várias setinhas e começar a escrever aqui inúmeros fatores que vão influenciar o valor percebido pelo cliente. Então, aqui na última setinha eu vou colocar assim, ó, 3 pontinhos, porque isso aqui pode continuar ao infinito e além. Então, alguns fatores que vão influenciar o valor percebido pelo cliente. Vamos pensar? A qualidade do produto ou serviço. Quanto maior a qualidade, maior os benefícios percebidos. O que mais? O preço que você vai pagar pelo produto ou serviço. A conveniência. Ou seja, facilidade de acesso ao produto ou serviço. A experiência, que deve ser a melhor possível. O que mais que eu posso colocar aqui? Posso colocar o nível de atendimento ao cliente. Quanto melhor o atendimento, maior o valor percebido pelo cliente. Posso colocar aqui os aspectos ligados à marca e imagem da organização.
Entre outros aspectos. Então, existem quantos fatores que influenciam o valor percebido pelo cliente? Vários. Por exemplo, quando você vai contratar um seguro para o seu carro, quando você contrata um seguro, os seguros da seguradora são basicamente iguais. O que vai diferenciar, basicamente? Qual seguro você vai contratar? Ou você vai olhar o custo, vou contratar o mais barato, ou você vai olhar o benefício, vou contratar o que tem melhor atendimento, por exemplo. Então, note o seguinte, não tem um fator, existem vários fatores. Aí eu coloquei aqui uma breve descrição de cada um desses fatores para vocês, sendo que, ao final, você tem 3 pontinhos. Aí eu peço que você dê um passinho a mais comigo. Expectativa dos clientes. Note, se eu quero que os clientes percebam um alto valor nos produtos ou serviços, é necessário gerenciar suas expectativas. Isso porque expectativas exageradamente altas podem gerar frustração no cliente. O que nós temos que ter em mente aqui nesse pontinho? Vem comigo. Nesse pontinho, eu quero que vocês prestem muita atenção no seguinte. Isso aqui é uma coisa que vai servir o tempo todo para nós. O que nós queremos? Nós queremos a satisfação do cliente. Quando eu falo satisfação do cliente, isso vai determinar o valor percebido. Então, a satisfação relaciona-se ao valor percebido. Aí você vai parar e pensar, como é que eu avalio a satisfação do cliente? Para entender a satisfação do cliente, eu preciso fixar o seguinte. O cliente pode possuir, deixa eu colocar isso aqui na tabela para facilitar o nosso raciocínio. O cliente possui expectativas. Existe o serviço ou produto entregue. Vamos colocar aqui serviço prestado. E aí a gente vai avaliar aqui rapidinho o seguinte. Olha só. Aqui eu vou pôr o nível de satisfação. Imagine o seguinte, que a expectativa do cliente seja A, B, C. A, B, C. A, B, C. Então, o que o cliente espera do serviço? Os atributos A, os atributos B, os atributos C. Isso é o que o cliente espera. Ele espera A, B, C. É o que ele quer. Agora, vamos lá. O serviço efetivamente prestado foi A. Faltou B e C. O que nós temos aqui? Nós temos a insatisfação. Por quê? Faltou B, C. Ou seja, o que faltou aqui na brincadeira? 2 atributos que o cliente queria, 2 atributos que estavam em sua expectativa. Então aqui nós temos um nível de insatisfação. Por quê? Porque o serviço prestado está abaixo da expectativa. Pegou? Agora, vamos lá. Agora o cliente recebeu A, B, C. Opa, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a figura da satisfação. Por que satisfação? Porque nós temos uma expectativa igual ao serviço prestado ao cliente. Então a satisfação é quando você atende à expectativa. Agora, olha lá. O cliente queria AB. Entregamos para o cliente. O cliente queria ABC, entregamos ABC. E aí, de bônus, o cliente ainda levou aqui mais D e E. Note, aqui a gente está falando de um cliente encantado. Porque aqui supera a expectativa. Então preste atenção, se eu quero um alto valor percebido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no mínimo, assegurar o atendimento das expectativas do cliente ou superar as expectativas do cliente. Eu não posso prestar um serviço abaixo das expectativas do cliente. Então perceba o seguinte, quando eu falo valor percebido, ele depende das expectativas do cliente. O valor percebido é fortemente influenciado pelas expectativas. E aí um outro ponto, se eu não sei exatamente o que o cliente quer, quais são suas expectativas, eu não consigo atendê-las. Então é necessário que haja um feedback contínuo dos clientes para entender com clareza quais são suas expectativas e atendê-las para buscar satisfação ou encantamento do cliente. Bom, pessoal, feitas essas considerações, eu quero que você dê um passinho a mais aqui para o seguinte. Existem quantas estratégias para aumentar o valor percebido pelo cliente? Pessoal, de novo, essas estratégias aqui são N. Existem centenas de estratégias. E isso vai variar de negócio para negócio. Então nós podemos colocar aqui, 3 pontinhos. Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, quais são algumas estratégias que nós podemos utilizar? Nós podemos buscar a melhoria da qualidade do serviço. Nós podemos buscar a otimização da experiência do cliente. É uma forma de aumentar o valor percebido, sendo que essa experiência vai desde o seu primeiro contato com a empresa até o fechamento e o pós-venda. Nós podemos melhorar nossa estratégia de preço. O que mais que nós podemos fazer para aumentar o valor percebido pelo cliente? Nós podemos nos valer de uma comunicação eficaz, comunicando com clareza quais são, por exemplo, os benefícios do produto ou serviço. Nós podemos adotar uma estratégia de redução de custos. Lembrando que os custos podem ser financeiros e não financeiros, entre outras estratégias. Aí você vai ver comigo agora para o seguinte, aqui eu coloquei algumas sub-estratégias que podemos utilizar, por exemplo, para melhorar a qualidade do produto ou serviço, como inovar, personalizar, ouvir o cliente, ou para otimizar a experiência do cliente, simplificar o processo de compra. Por exemplo, aqui no Gango, você vai comprar um curso, tem que ser o mais simples possível. Melhoria no atendimento ao cliente, sempre que você entrar em contato conosco, nós temos que responder prontamente. O ambiente da loja e a experiência online, por exemplo. Vamos lá, estratégia de preço, preço competitivo, desconto estratégico e promoções, programas de fidelidade são estratégias de preço. Comunicação eficaz, benefícios claramente comunicados, diferenciar-se da concorrência, um marketing emocional, redução dos custos não financeiros, como por exemplo, diminuição do tempo necessário, simplificação de processos, entre outros aspectos. Aí eu peço que você venha para cá agora para arrematar esse ponto. Então, o que é valor percebido pelo cliente? Qual é a síntese disso aqui? Quando você ouvir falar de valor percebido pelo cliente, lembre-se, é uma relação custo-benefício, que vai resultar em maior ou menor valor. Aí você vai fixar o seguinte agora. Você vai montar uma tabela para entender vários aspectos aqui que são diretamente correlacionados. Vou colocar várias possibilidades aqui. Vamos lá. Tá bom. Olha só, o que eu preciso que vocês enxerguem agora na brincadeira? Qual o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é reduzir os custos e aumentar os benefícios. Se eu reduzo custos e aumento os benefícios, o que eu tenho? Eu tenho um valor maior. Agora olha só que interessante. E se eu manter os benefícios do jeito que estão e reduzir os custos, o que eu terei? Eu terei um valor também maior.
Então, olha só, é possível aumentar o valor percebido sem aumentar os benefícios? Basta eu reduzir os custos. Se eu reduzo os custos e mantenho os benefícios, o valor percebido aumenta. Pegou? Então, para aumentar o valor percebido, não necessariamente você tem que aumentar os benefícios. Você pode manter os benefícios reduzindo custos. Vamos pensar em outras possibilidades. Olha só, vamos pensar aqui numa situação em que eu aumente os benefícios, mas mantenha os custos. Opa, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um valor percebido maior, porque eu aumentei os benefícios e mantive os custos. Então, perceba, isso aqui são várias possibilidades. Agora eu quero que você pense em outras possibilidades, como por exemplo a seguinte. Nós vamos aumentar os custos e também vamos aumentar os benefícios. O que rolou aqui? Aqui o valor fica mantido. Fica inalterado, fica do jeito que está. Ou então, a gente vem aqui e diminui os custos, mas também diminui os benefícios para o cliente. Como é que fica o valor? O valor fica mantido. Porque valor percebido é uma relação custo-benefício. Então, aí nós temos uma situação em que o valor fica mantido. Agora, olha só, qual é o pior dos mundos? Eu aumento os custos e reduzo os benefícios. Aí o valor percebido pelo cliente diminui. Ou então, eu mantenho os custos e reduzo os benefícios. Olha que tragédia. Aqui, o valor percebido diminui. E aí nós temos outras possibilidades a serem analisadas aqui. Eu só quero que você vislumbre o seguinte. É possível aumentar o valor percebido pelo cliente sem mexer nos custos? Eu aumento os benefícios e mantenho os custos. Ou então é possível aumentar o valor percebido pelo cliente sem mexer nos benefícios? Eu mantenho os benefícios e reduzo os custos. E por aí vai, pessoal. Aqui são várias possibilidades. Agora, olha só. Você deve estar se perguntando, tá, Rafael, mas como isso cai em provas? Olha só como, por exemplo, a banca Sesgan Rio cobra isso em provas. Vem comigo. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou os benefícios que a instituição lhe proporcionaria em relação aos custos que lhe seriam cobrados pelos serviços prestados. Entre os atributos de sua análise constava solidez do banco. O que é solidez do banco? O banco é sólido. Isso é um benefício. Conveniências proporcionadas. Que é isso? Benefício. Qualidade dos serviços prestados. Que é isso? Benefício. Relacionamento interpessoal estabelecido. Que é isso? Benefício. Essa análise realizada pelo empresário compõe o que se denomina valor percebido pelo cliente. Onde é que está o ponto-chave? Avaliação de custo-benefício. Isso é valor percebido, pessoal. Vamos lá. Então, nosso gabarito é a letra B. Está aí um breve comentário para vocês. Olha 2. Para aumentar o valor percebido pelo cliente, o agente comercial deve reduzir os custos da transação, incluindo aqueles que vão além dos fatores financeiros, como, por exemplo, então preste atenção. O que ele quer? Ele quer, na hipótese, aumentar o valor percebido pelo cliente. Ele tem que reduzir custos? Pode ser. Para aumentar o valor percebido pelo cliente, eu preciso reduzir custos, incluindo aqueles que vão além de fatores financeiros. Opa, então ele quer aqueles que vão além dos fatores financeiros, como, por exemplo, o desgaste emocional até a definição do negócio. Verdadeiro, pessoal. Esse aqui é, de fato, um custo não financeiro. Vamos lá, impacto da aquisição do orçamento familiar. O impacto da aquisição do orçamento familiar é um custo, eu vou colocar um cifrãozinho, é um custo financeiro, não é essa. Montante de dinheiro investido, esse é um custo financeiro, não é esse. Parcelamento do total investido quando houver. Isso aqui, pessoal, é relacionado à condição de pagamento financeiro. Preço dos produtos ofertados financeiro. Então note, o único que é um custo não financeiro é a letra A. Ao reduzi-lo, você aumenta o valor percebido pelo cliente. Questão recente, 2023. Vamos nessa. Gabarito letra A, tá aí um breve comentário, vamos na próxima. 3. Uma proposta comercial só aumentará o valor percebido pelos clientes do banco se os benefícios propostos vierem acompanhado de... Bom, olha só, o que ele discute na questão? Valor percebido. Esse é o ponto. Agora ele está dizendo o seguinte, que uma proposta comercial só aumenta o valor percebido se os benefícios propostos vierem acompanhados de custos compatíveis. Entenda, se eu quero aumentar o valor percebido, é necessário que a relação custo-benefício seja compatível. Então, essa aqui é a melhor opção. Vamos ver, demanda elevada é viagem das galáxias. Estabilidade financeira não faz sentido, serviços extras não faz sentido, responsabilidade social não faz sentido. Aqui você vai fixar o seguinte, o que é valor percebido? É uma relação custo-benefício. Se eu quero aumentar o valor percebido, eu posso aumentar os benefícios mantendo custos compatíveis com esses benefícios. Então, gabarito aqui, letra A. Vamos nessa. Questão 4. Ao implantar ações para reduzir os custos, inclusive os não financeiros, nas transações dos clientes, os diretores de um banco têm o objetivo de... O que eles estão fazendo, pessoal? Reduzindo custos, inclusive os não financeiros. O que eles estão querendo? Eles estão querendo aumentar o valor percebido pelo cliente. O que é o valor percebido pelo cliente? É a relação custo-benefício. Quando você reduz custos, você aumenta o valor percebido pelo cliente, desde que você mantenha ou aumente os benefícios. Vamos lá. Então, gabarito, letra E. Vamos na próxima. 5. Os bancos podem implantar ações para proporcionar mais benefícios? Presta atenção. Aqui eu tenho benefícios. Ele quer proporcionar mais benefícios, sem que sejam capazes de aumentar o valor percebido pelo cliente. Pô, ele aumentou os benefícios? Sim. Só que o que aconteceu com os custos? Bom, sem que sejam capazes de aumentar o valor percebido, se eu aumento os benefícios e o valor percebido pelo cliente não aumentou, é porque os custos também aumentaram. Se os benefícios aumentam e os custos também aumentam, você mantém o valor percebido. Então, olha só. Isso ocorre quando os rendimentos almejados são majorados? Nada a ver. Os gerentes não participam dessa ação? Nada a ver. Interesses internos não são priorizados? Nada a ver. Procedimentos internos funcionam? Nada a ver. Custos aumentam na mesma proporção? Essa. Lembre-se, valor percebido é uma relação custo-benefício. Se os benefícios aumentam, mas os custos também aumentam, o valor percebido se mantém. Não vai aumentar o valor percebido. Questão interessantíssima. De 2023 também. Então, gabarito, a letra E. Vamos nessa. 6. Uma forma de aumentar o valor percebido pelos clientes nos serviços bancários é diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos. Nesse sentido, durante o atendimento aos clientes nas agências bancárias, os funcionários devem dedicar-se a... Bom, quando eu falo diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos, olha lá, para aumentar o valor percebido, então, durante o atendimento bancário nas agências, os funcionários devem dedicar-se a empurrar produtos. Não, pessoal, você não tem que empurrar produto em ninguém. Explicar os aspectos do serviço sob a ótica da instituição financeira? Não, você tem que explicar na ótica do cliente para aumentar o valor percebido. Igualar os benefícios e custos envolvidos no processo de compra? Se eu igualo benefícios e custos, o valor percebido não aumenta, ele se mantém. Se eu subo benefícios e subo custos, o valor está mantido, não aumentou, não faz sentido. Prestar um serviço com baixo valor percebido pelos correntistas, Deus me livre. Se eu quero aumentar o valor percebido, isso aqui não tem o menor sentido por exclusão, pessoal. O que diz aí? Reduzir o dispêndio de tempo e a energia gasta pelo cliente. Pronto. Se eu reduzir o dispêndio de tempo e energia gasta pelo cliente, eu estou reduzindo um custo não financeiro. Lembre-se que custo pode ser financeiro ou não financeiro. Vamos lá, gabarito então, letra E, questão 7. O grau de percepção de valor pelo cliente em relação ao produto ou serviço é dinâmico? Sim. Podendo variar de acordo com o momento. Antes da aquisição, imediatamente após a aquisição,
após longo tempo de aquisição e utilização, entre outras circunstâncias. Pessoal, o valor percebido pelos clientes muda com o tempo? Muda. Muda, por exemplo, antes de comprar o produto, depois de comprar o produto, muito tempo usando o produto. A sua noção de valor percebido vai mudando ao longo do tempo. Perfeito. Um gap. O que é um gap? É uma lacuna. É instaurada entre o que a empresa oferece ao mercado e o que o cliente adquire. Não entendi. Essa mudança na percepção de valor ocorre por quê? Perdão, pessoal, pulei o enunciado aqui. Essa mudança na percepção de valor ocorre por quê? Bom, a percepção de valor muda com o tempo. Um gap é instaurado entre o que a empresa oferece ao mercado e o que o cliente adquire, aumentando assim a percepção de valor. Bom, se tem uma lacuna entre o que a empresa oferece e o que o cliente compra, ou seja, a empresa oferece XYZ e entrega apenas X para o cliente, isso não vai aumentar a percepção de valor, não. Isso vai diminuir, vai dar zebra, não faz sentido. B. Um cliente, ao adquirir um produto ou serviço, percebe que a sua expectativa de valor em relação ao que está adquirindo excede a sua expectativa de valor de qualquer outro produto ou serviço da concorrência. Nada a ver. Ele está falando aqui de momento, tempo. O grau de importância dos atributos de valor muda à medida que a relação do cliente com o produto aumenta, podendo aumentar ou diminuir o valor percebido. Essa aqui está falando de tempo, pessoal. Essa aqui é aparentemente a nossa resposta. Por quê? O grau de importância dos atributos de valor muda à medida que a relação com o produto aumenta. É aquela historinha de comprei um carro. Na primeira semana de uso do carro, você tem uma percepção. No primeiro ano, outra. Em 10 anos, outra. O que significa isso? Que o valor pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Essa é a nossa resposta, sem sombra de dúvidas. Vamos só excluir a D e a E. O vendedor, ao adquirir um produto ou serviço, aumenta os benefícios do cliente e isso viabiliza a redução de custos de aquisição que contribui para a diminuição da percepção de valor. Bom, nessa circunstância nem diminuiria, aumentaria, mas não tem correlação com o tempo, que é o ponto-chave da questão. As empresas focam o que os clientes desejam, generalizando e padronizando as suas necessidades. Se você generaliza, padroniza, você não está focando no que o cliente realmente quer. Essas aqui não fazem sentido, por exclusão a gente fica na letrinha C. E com isso, pessoal, chegamos aí na questão 8. Olha o que diz a questão 8. O ambiente empresarial é altamente competitivo e, por isso, as empresas procuram ter diferenciais para que consigam atrair e reter os clientes. Porém, essa tarefa é complexa, tendo em vista que são muitas as variáveis que influenciam a decisão de compra do cliente. O objetivo da empresa ao oferecer serviços é criar valor para o cliente. Os elementos que o cliente pode considerar para perceber valor do serviço são apresentados para análise. 1. Resultado para o cliente decorrente da compra do serviço. Isso aqui é o benefício. O que é o benefício? É o resultado para o cliente a partir da compra de determinado serviço. Qualidade percebida no processo de prestação de serviço. Essa qualidade é benefício. Aumenta o valor percebido. Preço pago pelo cliente. Isso aqui é custo. Bom, esse aqui, 1, 2 e 3, são considerados para avaliar o valor percebido. Todas as etapas que a empresa realiza internamente no processo produtivo do serviço. Pessoal, olha só. O que a empresa faz internamente, ou seja, seus processos internos, impactam diretamente no valor percebido pelo cliente? Eu diria que não. Podem até impactar indiretamente nos custos. Se eu tenho um processo ineficiente, indiretamente isso vai fazer com que a empresa tenha produtos e serviços mais caros. Mas isso aqui não é o que determina o valor percebido pelo cliente. O que vai determinar o valor percebido pelo cliente de forma direta são os custos e benefícios. Isso aqui, descrito na 4, não é nem custo nem benefício. Essa aqui está fora. Então nós vamos ficar com resposta aqui na que tenha 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, gabarito letra D. Bom, feitas essas considerações, nós chegamos aqui à bibliografia de referência,